Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar do famoso microagulhamento elétrico, a famosa caneta Dermapen da Smart GR. Então, se você tem interesse em conhecer e aprender um pouco mais sobre o funcionamento do microagulhamento elétrico e qual cartucho você deve escolher para fazer a utilização, acompanhe esse vídeo aí até o final. E para quem ainda não me conhece, eu sou Mônica Andrade, fisioterapeuta dermatofuncional, responsável aqui técnica da Empório da Estética em Feira de Santana. Então vou mostrar para vocês aqui tudo que vem dentro dessa caixinha da caneta elétrica, os seus cartuchos diferenciais da quantidade de agulhas e para que serve cada um. Vamos lá? Então, primeira coisa, dentro dessa caixinha você tem a opção de 2 baterias portáteis. Então, enquanto você está fazendo a utilização de uma, a outra ela vai estar carregando para nunca deixar você na mão. Além disso, junto com a caneta, aqui tá a caneta Dermapen, eu venho também com a opção de um cabo e um carregador. Mônica, eu esqueci de carregar as 2 baterias portáteis e agora eu vou ficar sem fazer o procedimento na minha cliente? Não, olha só, ele vem também a opção desse fundo aqui, que eu vou fazer a remoção da bateria portátil, vou acoplar no fundo da caneta e posso fazer a utilização dela diretamente ligada na tomada. Obviamente que você vai ter o inconveniente de estar trabalhando com a caneta presa com o cabo na tomada, ok, mas isso seria numa opção onde você esqueceu de carregar as 2 baterias portáteis, que é algo muito remoto, já que você tem 2 enquanto uma você está usando, a outra vai estar carregada para você esperando. Então vamos lá, o que consiste qual é o diferencial dessa caneta, né, desse microagulhamento elétrico? Você não precisa ter, por exemplo, que ter no seu espaço a opção de vários dermarollers, né? Porque a gente tem dermaroller de 0,25, de 0,50, de 1,5, 2 e 2,5. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada tamanho de agulha se referencia a uma profundidade. Então, qual que seria o mais superficial? Somente para fazer uma entrega de princípios ativos. O 0,25. Ah, Mônica, eu quero fazer uma entrega de princípios ativos, que seria um drug delivery, mas eu também quero estimular colágeno nessa pele. Eu quero promover uma pequena injúria nessa pele para provocar um estímulo de colágeno e elastina. Então, eu poderia estar fazendo a utilização do roller de 0,5. Tá? Mas a paciente tem cicatrizes de acne, pequenas cicatrizes de acne superficiais, ou também ela tem rugas, sulcos, né? Aquelas famosas linhas de expressão. Então eu poderia ir para um roller de 1,0 até 1,5, porque eu quero estar promovendo, trazendo para uma profundidade maior, né? O 2 e o 2,5 já seriam dermarollers ou, por exemplo, profundidades maiores, né, já para o público mais profissional biomédico, né, que quer tratar uma pele mais calejada, uma pele com mais cicatrizes de acne, uma pele que necessita de uma injúria maior, tá? Então, isso na caneta, eu não preciso ter um dermaroller de cada tamanho para cada procedimento. Com a caneta, eu vou escolher o cartucho de acordo com a quantidade de agulhas que eu quero utilizar e na própria caneta eu vou colocar quantos milímetros de profundidade eu desejo. Então, olhem só, aqui no meio da caneta eu tenho uma seta. Essa seta é quem vai direcionar para a numeração que eu quero colocar a nível de profundidade aqui no meu tratamento. Então, rolando aqui essa parte azul, eu consigo colocar, por exemplo, 0,25, 0,5, 0,75. Onde a seta está apontando é a numeração que eu quero, que eu desejo que a minha caneta trabalhe a nível de profundidade na pele do meu cliente. 1,0, 1,25, 1,5 e consigo chegar até o 2,5. Daqui eu já preciso voltar para zerar a minha caneta, certo? A profundidade da agulha que eu desejo trabalhar. A caneta ela tem 5 velocidades, que eu vou estar promovendo essas velocidades aqui nesse botão. Primeiro eu vou ligar, apertando e segurando, ele começa a dar velocidade 1, depois 2, 3, 4, 5. Quanto maior a velocidade, mais injúria eu vou provocar nessa pele, maior permeação de princípios ativos. Para desligar, aperto e seguro mais uma vez. Então, agora, para exemplificar, eu estou trazendo para vocês aqui um cartucho nano, tá? Já deixei aberto aqui para mostrar para vocês.
ele vai dar um clique, significa que travou na caneta, ele vem com a tampinha. Eu vou remover essa tampinha de cima e vou ligar o equipamento. Vamos dizer que eu quero trabalhar apenas um drug delivery nessa paciente, então eu vou colocar aqui 0,5 com um cartucho nano, que é o mesmo que a gente chama de 137 agulhas, o da caixinha verde. Posso, por exemplo, com o cartucho nano, aqui ele já está movimentando. No cartucho nano, por exemplo, eu posso trabalhar a área dos olhos, eu posso fazer, por exemplo, um BB Glow, que vocês chamam de BB Glow, tá? Que seria uma revitalização labial. Por quê? Porque o cartucho nano, ele não tem agulhas propriamente dita, tá? Então é um cartucho super tranquilo para você trabalhar com áreas sensíveis, tá? Então eu posso fazer colo e pescoço, eu posso trabalhar ao redor do 360 da área dos olhos, eu posso fazer labial. Então esse é um cartucho nano super útil para áreas sensíveis. Então, como eu falei para vocês, cartucho nano, que a gente chama de cartucho nano, que é o de 137 nanoagulhas, a gente vai trabalhar sempre áreas sensíveis. Seria labial, BB Glow, área dos olhos, tá? Eu tenho o cartucho de uma agulha, que é o roxinho, esse da caixinha lilazinha, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vem apenas uma agulha na ponta. Então, para que serve esse de uma agulha? Para trabalhar cicatrizes, para trabalhar rugas, sulco nasogeniano, a glabela, né? Aquela ruga de glabela forte, testa. Então, ele vai ser para trabalhar pontos específicos, como rugas, linhas de expressão, cicatrizes e também tratamentos corporais de estrias. Então fica essa dica aí para o cartucho de uma agulha. Depois eu tenho o cartucho de 12 agulhas. Esse de 12 agulhas, eles já são agulhas maiores. O que vai mudar vai ser na hora de você colocar. As agulhas são bem consideráveis, tá? Seria esse daqui, não dá para ver, mas ele contém 12 agulhas aqui dentro. Então, vai doer, Mônica? Vai, mas se eu colocar numa angulação, eu regular aqui na minha caneta Dermapen acima de 1,5, tá? Mas se eu quiser fazer só drug delivery com o cartucho de 12 agulhas para rejuvenescimento facial, cicatrizes de acne, terapia capilar e colocar numa regulação aqui de 0,5, vai ficar muito tranquilo, não vai sentir tanta dor, tá certo? E tenho também o cartucho da caixinha azul, que é o cartucho de 36 agulhas. Então, pelo fato de conter mais agulhas, ele vai doer menos. Então, de todos, né, digamos assim, obviamente que a gente está falando de dor, é algo que é de pessoa para pessoa, né? A gente não pode dosar a dor de alguém. Então, mas se a gente fosse classificar, Mônica, qual que dói mais? Eu diria que o de 12. Tá? Porque ele tem uma quantidade menor, ou de 12 ou de 1, mas como o de 1 é muito pontual, linear, então não sente tanto. Mas seria o de 12, entre aspas, né? Dor é algo pessoal, a gente não pode estar dosificando a dor. Mas o de 36, pelo fato dele ter mais agulhas, é inversamente proporcional. Ele tem mais agulhas, então vai doer menos. Então esse seria o de 36 agulhas. Objetivo, também o mesmo, eu posso trabalhar rugas, linhas de expressão, né? A gente falando do facial, rejuvenescimento, cicatrizes de acne. Posso fazer também trabalhar corporal, clareamento, né? O que vai dizer agora, a partir de agora que a gente já sabe para que serve cada profundidade e que a gente já sabe para que é cada tamanho de cartucho, de agulha, agora você precisa entender um pouco de cosmetologia, tá? Para poder identificar qual o princípio ativo que você vai inocular, que você vai colocar, fazer o drug delivery ali na pele daquele cliente. Agora que você já sabe para que serve cada profundidade, cada cartucho, né? A quantidade de agulhas, você precisa entender agora de cosmetologia para você saber qual mescla você vai estar fazendo a utilização. Então, se você deseja fazer no rosto, na face do paciente, que vocês vão tratar um clareamento facial, vocês vão estar utilizando mesclas com ativos clareadores, né? Se você quer promover, por exemplo, trabalhar uma cicatriz de pele, trabalhar uma cicatriz de acne, por exemplo, você vai estar utilizando
princípios ativos que vão restaurar essa pele, que vão produzir, que vão promover estímulo de colágeno e elastina, um ácido hialurônico, entre outros princípios ativos. Se você quer tratar uma estria, você vai utilizar princípios ativos com que objetivem também estimular colágeno, ação clareadora naquela estria, dentre outros tratamentos. Então, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificação, porque toda semana temos conteúdos incríveis para vocês. Compartilha também com as amigas da área da saúde estética, tá certo? Porque com isso, o YouTube vai estar recomendando mais e mais vídeos do nosso canal para outras pessoas. Então, se ficou alguma dúvida, coloca para aí que a gente vai ter o maior prazer de responder você nos nossos comentários. Até a próxima!